Olá pessoal, vamos para a nossa aula A152. É uma aula comemorativa a 1 ano da NBR 5419 de 2015. Nessa aula, apresento as principais diferenças e vantagens de se utilizar e fazer uso nos seus projetos de SPDA a nova norma que completa 1 ano. Um abraço a todos e boa aula! Olá, meus amigos! Vamos para a nossa aula número 152, nossa aula A152, uma aula dedicada ao Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, na visão da nova NBR 5419 de 2015. Então, essa aula eu mostro para vocês uma visão do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas vistos pela NBR 5419 de 2015, que completa 1 ano. Primeiramente, o que vem a ser uma descarga atmosférica? Pessoal, uma descarga atmosférica é uma descarga elétrica que ocorre entre uma nuvem e a Terra, ou entre nuvens, constituindo um ou mais impulsos de vários quiloamperes. Isso é uma descarga atmosférica. O que é o raio? O raio, na verdade, é um dos impulsos de uma descarga atmosférica para a Terra. E o que é o ponto de impacto? É o ponto onde a descarga atmosférica atinge a Terra. Ponto de impacto é aquele ponto que a descarga atmosférica atinge a Terra, uma estrutura, ou atinge o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Como que surgem os raios? Os raios surgem com as tempestades. As nuvens que dão origem aos raios são nuvens normalmente do tipo cúmulo-nimbo. Elas são nuvens extensas e com a parte inferior lisa. Atingem 18 quilômetros acima da Terra e 2 quilômetros na altura do solo. Por que ocorrem as descargas? Essas nuvens, elas são nuvens pesadas, que elas contêm partículas de gelo. Com o vento, essas partículas de gelo dentro da nuvem se chocam, causando a separação das cargas elétricas positivas e negativas, onde as cargas elétricas negativas, elas ficam na borda inferior da nuvem mais próxima da Terra, e as cargas positivas, elas ficam na parte superior da nuvem. Como o volume de cargas negativas é muito grande na borda aqui da nuvem, próxima à Terra, as cargas elétricas da nuvem tendem a drenar as cargas elétricas da Terra. E a Terra, por sinal, tende a drenar as cargas negativas da nuvem. Então, o movimento é: a Terra tende a atrair as cargas negativas da nuvem e a nuvem tende a atrair as cargas positivas da Terra. O encontro desses dois movimentos ocorre a descarga atmosférica que nós vimos, que é entre a nuvem e a Terra nesse exemplo. No interior dessas nuvens, por conta de fortes ventos, essas cargas se separam, concentrando cargas negativas na borda que vão atrair as cargas positivas da Terra. Bom, agora, e o poder das pontas, Todo material, todo corpo eletrizado, ele tende a acumular cargas nas pontas do corpo. Por quê? Porque nas pontas você tem as menores dimensões. Se as dimensões são menores nas pontas,
Isso significa que o campo elétrico é muito maior nas pontas. Por que que esse campo elétrico é muito maior nas pontas? Porque vai ocorrer uma concentração maior de cargas nas pontas. Aí a gente diz que é o poder das pontas, que é a capacidade dos corpos eletrizados de se descarregarem pelas pontas, né? A distribuição de cargas elétricas em excesso em um determinado condutor, em equilíbrio eletrostático, ele se dá com maior concentração nas regiões do corpo onde existe menor raio de curvatura, né? Quanto menor o raio de curvatura de um corpo, de um condutor, maior é a concentração de cargas nas pontas. Logo, o campo elétrico é mais intenso nas pontas de um determinado dispositivo, de um corpo. Esse acúmulo de cargas nas regiões pontiagudas de um corpo resulta na geração de um campo elétrico mais intenso do que os outros pontos do corpo. Logo, a gente diz que esse corpo ele descarrega cargas elétricas pelas pontas. Então, o campo elétrico é o inverso do quadrado da distância. Como a concentração das cargas é maior nas pontas, obviamente, o campo elétrico será mais intenso nas pontas de um corpo eletrizado, né? E isso faz com que o descarregamento das cargas ocorram sempre pelas pontas dos corpos em equilíbrio. O SPDA. O que é o SPDA? O SPDA é um sistema, o SPDA externo é um sistema destinado a interceptar uma descarga atmosférica para a estrutura, por meio de um sistema de captação, e conduzir essa descarga por meio de um subsistema de descida e dissipar a corrente dessa descarga atmosférica por meio de um sistema de aterramento. Então, o para-raio, o SPDA, ele faz uso do sistema de captação através do poder das pontas para captar, ou seja, na verdade, interceptar uma descarga atmosférica para a estrutura por meio do subsistema de captação e conduzir essas descargas pelo subsistema de descida e dissipar no sistema de aterramento. O SPDA interno, o que é o SPDA interno? O SPDA interno, ele tem a função de evitar a ocorrência dos centelhamentos perigosos dentro do volume de proteção da estrutura, a ser protegida contra as correntes de descarga que fluem pelo SPDA externo em outras partes condutivas da estrutura. Então, o SPDA interno ele é composto pelas equipotencializações via DPS, isolamento das descidas, roteamento dos cabos, né? Então, o SPDA em si, ele é composto por um sistema externo e interno. O sistema externo, ele tem a função de interceptar, conduzir essa descarga até o sistema de dissipação, né? Que é o sistema de aterramento. O SPDA interno, ele tem a função de evitar as ocorrências dos centelhamentos perigosos, né? Dentro do volume de proteção e da estrutura ser protegida. Os centelhamentos perigosos pode ocorrer entre o SPDA externo e outros componentes. Os centelhamentos perigosos podem ocorrer através das instalações metálicas, sistemas internos, partes condutivas externas, linhas conectadas à estrutura, né? E como a norma NBR 5419 de 2015 estabelece a proteção interna, a instalação de DPS, ligações das instalações metálicas junto ao SPDA, antenas, portas, dutos, sistema de ar-condicionado existente na cobertura, etc. Essas conexões visam minimizar os centelhamentos perigosos e fazem parte do SPDA interno.
Então, o SPDA é constituído externo por um subsistema de captação que ele intercepta as descargas, né, que ocorrem entre a nuvem e a Terra, são descargas elétricas que ocorrem entre a nuvem e a Terra, né? O sistema de captação intercepta, o subsistema de descida, vai fluir essa descarga até o subsistema de aterramento. Esse é o meu SPDA externo. A eficácia do SPDA. Vamos falar um pouquinho da eficácia. A eficácia do SPDA, pessoal, vai depender muito da sua instalação, da sua manutenção e principalmente dos métodos de ensaios que são utilizados. As inspeções e ensaios, elas não podem ser realizadas durante as tempestades. A gente coloca muito isso. A NBR 5419, ela estabelece os princípios para a elaboração e manutenção de projetos de SPDA. A NBR 5419 de 2005 é a norma antiga. A nova norma 5419 de 2015 completa um ano. O foco dessa aula vai ser, a partir de agora, mostrar essas diferenças da de 2015 para as de 2005. Bom, vocês podem observar aqui que eu fiz um texto onde se estabelece as diferenças entre a norma de 2005 e de 2015. Vamos relatar de 2015. A de 2015 ela foi constituída em 4 cadernos, dividida em parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. A parte 1 define os princípios gerais. A parte 2 é a parte nova dessa norma, bem nova, que é a parte de gerenciamento de risco. A parte 3 refere-se a danos físicos às estruturas e perigo à vida. A parte 4, ela define os sistemas elétricos eletrônicos internos. A parte 4 ela é dedicada aos dispositivos de proteção interno contra surtos provocados pelas descargas indiretas nas estruturas indiretas em linhas de sinais. Na norma de 2005, vocês podem observar aqui que ela continha anexo A, B, C, D e E, onde o anexo A apresentava requisitos complementares para estruturas especiais. O anexo B definia o método do nível de proteção. O anexo C era os conceitos de aplicações do modelo eletrogeométrico, que é um método conhecido como as esferas rolantes. E o anexo D era normativo, era uso opcional de ferragem específica em estruturas de concreto, né? A norma de 2015, ela incentiva muito o uso das estruturas, das armaduras de concreto para que se utilize como sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então, a mudança física e estrutural, ela é definida por esses dois conjuntos. A parte 1, 2, 3 e 4, em que essas partes em negritos não existiam na NBR 5419 de 2005. Como que é estruturada essa norma? A norma de 2015. A primeira edição saiu 22 de junho, né, de 2015. Ela é estruturada da seguinte forma. A parte 1, né, ela define a ameaça da descarga atmosférica. Aqui ela apresenta informações relativas aos efeitos das descargas, né, valores de corrente de descarga, né, parâmetros de ensaios para simular as correntes de descarga. Isso é definido na parte 1. A parte 2 é a parte nova, que não existia em momento algum na de 2015, que é a parte relacionada aos riscos associados à descarga, que é o gerenciamento de risco, né? Então, ela apresenta as informações relativas para o gerenciamento de risco, tais como os parâmetros e a forma,
né, de calcular o risco devido às descargas atmosféricas. A parte 3, ela apresenta os danos físicos às estruturas e o perigo à vida. Nessa parte, ela apresenta os dados sobre a classe de proteção, a distância entre as descidas, a seção dos condutores de descida, sistema de aterramento, captores e tipos de SPDA, os métodos de SPDA, que não mudaram. Os métodos continuam sendo o método do ângulo, que é o de Franklin, o método da gaiola de Faraday e o método eletrogeométrico das esferas rolantes. E a parte 4 é uma parte dedicada ao sistema de proteção contra surto, ou seja, a parte 4 dedica às MPS, medidas de proteção contra surto, sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Então, ela apresenta dados sobre o uso de DPS, sobre isolamento das descidas e outros métodos que permitem, ou métodos, na verdade, ou medidas de proteção internas contra surto. Ainda a parte 1 da norma, nós podemos colocar que nessa parte 1, as medidas propostas pela norma de 2015, elas, quando bem aplicadas, elas reduzem os riscos associados às descargas. A descarga que atinge a estrutura, pessoal, ela pode causar danos à própria estrutura e aos seus ocupantes, né? Incluindo a falhas dos sistemas eletrônicos internos. Então, na nova norma, considera-se não só a descarga direta à estrutura, mas a descarga indireta à estrutura, indireta às linhas de sinais. Os efeitos dessas descargas sobre as estruturas, eles são apresentados na parte 1 em formato de tabelas. É apresentado também o tipo de construção, sua função, ocupantes e conteúdos, né, das linhas elétricas, né, e tubulações metálicas, as medidas de proteção. E, por fim, né, a dimensão do risco. Né? Isso é bem definido na parte 1 da nova norma 5419 de 2015. Níveis de proteção. Quanto aos níveis de proteção, a norma de 2005 estabelecia que o nível 1 você teria uma eficiência do SPDA em 98%. O nível 2 atingiria 95%. O nível 3, 90% e o nível 4, 80%. Com a nova norma, onde ficou com um rigor maior no tocante aos níveis de proteção, às medidas de proteção, o nível 1 passou a ter 99% de eficiência, aumentou 1% na eficiência. O nível 2, 98%, o nível 3, 95%, e assim sucessivamente. Essas são diferenças marcantes no tocante à eficiência. Por quê? Porque medidas de proteção contra surto internas foram adotadas e dedicadas na parte 4 da norma. Isso visa aumentar a eficiência do SPDA, uma vez que a quantidade de raios no Brasil vem aumentando a cada dia, mais de 50 milhões de raios por ano. Então, é uma decisão em mudar a norma, deixar a norma mais arrojada, a norma mais segura, né, para garantir a segurança da estrutura, dos bens, das pessoas, né, ali presentes naquela estrutura a ser protegida. Outro ponto importante da norma de 2015, os componentes do subsistema de captação instalados na estrutura, né, eles devem ser posicionados, né, em cantos salientes, ou seja, nas saliências, nas pontas expostas e nas beiras, né? Especialmente no nível superior de qualquer fachada, deve estar os terminais captores lá, de acordo com os métodos, né? Então, os métodos não mudaram, os métodos de Faraday, gaiola, esferas rolantes. Essa tabela aqui é a tabela da 5419 de 2005, onde nós temos aqui em amarelo
o espaçamento entre as descidas. Para nível 1, o espaçamento é 10, nível 2, 10, nível 3, 15 e nível 4, 20. Aqui do lado, aqui de baixo, na verdade, eu tenho o espaçamento das descidas pela norma antiga, pela de 2005. Veja que existe diferença aqui, nesses três, que na norma antiga era 15, 20, 25. Na nova norma é 10, 15, 20. Aumentando o número de descidas. Aumentando o número de descidas, você vai aumentar a eficiência do sistema. Por quê? Mais descidas, maior é a distribuição da corrente de descarga atmosférica. Outra mudança é relacionada ao módulo da gaiola de Faraday, o método da gaiola. Né? O nível 1 era 5x5 o módulo da gaiola. Para a nova norma. Para a norma antiga, que é essa do lado aqui, passou a ser 5x10. O classe 2, 10x20. Aqui, 10x10. Aqui, olha, 15x15. Quanto que é aqui? 20, 10x20. A classe 4 é 20x40. Pela nova norma, é 20x20. Então, teve uma redução do mesh, uma redução da malha, aumentando mais a eficiência do sistema. Então, essas modificações influenciam e muito na eficiência e na segurança do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Outro ponto importante, diferença relevante, a norma de 2005, o método dos ângulos ou o método de Franklin, os ângulos eram dados por uma tabela que vocês podem observar aqui. O nível 1, você teria um ângulo 25, nível 2, 35, depois nível 3, 45 e nível 4, 55. E aqui a altura das edificações. Pela nova norma, continua da mesma forma, o método mudou a forma de coleta desse ângulo de proteção. Então, o ângulo de proteção ele é mostrado por esse gráfico, onde aqui eu ressalvo para vocês que captores do método de Franklin até 2 metros de altura não tem variação do ângulo. Esses captores, vocês podem observar no canal nosso lá do YouTube, que tem esses terminais de 1,5 m até 2 metros, protegendo painéis fotovoltaicos, uma aplicação muito interessante. Então, aqui está a diferença marcante entre essas duas normas, a antiga e a nova, mostrada nessa versão aqui. Outro ponto que muita gente tem perguntado: como que se escolhe o nível de proteção? O nível de proteção, pela norma de 2005, seguia essa tabela, né? Onde, por exemplo, você tem o nível de proteção em função do tipo de estrutura, né? Do tipo de estrutura. Então, você tem estruturas com risco de explosão, nível 1. Olha aqui, era dado por essa tabela. A nova norma não traz uma tabela, ela não define o nível em função da estrutura, do tipo, né? Da estrutura. E ela define o nível de proteção através do cálculo do gerenciamento de risco. Então, você escolhe o nível de proteção para a estrutura, submete essa estrutura ao cálculo de risco e com suas devidas medidas de proteção contra surtos necessárias. E se esse risco for menor ou igual ao risco tolerável, essa classe, esse nível de SPDA escolhido
ele está adequado. Caso contrário, se você escolheu para uma estrutura nível 3, calculou o risco foi maior, você terá que melhorar o nível da estrutura e fazer o cálculo novamente do risco, né? Então, o nível de proteção, ele sai do gerenciamento de risco. Você vai calcular, você escolheu, se o risco for menor ou igual ao tolerável, beleza, aquele nível que você escolheu está ok. Então, ele sai do gerenciamento de risco, né, onde vai ficar explícito o nível de proteção do SPDA e as medidas de proteção necessárias para que você possa manter o risco menor ou igual ao risco tolerável. Como que esse risco ele é calculado? Né? Aqui eu dou uma breve descrição. A decisão de prover uma estrutura, isso é muito importante, está na norma. A decisão de prover uma estrutura contra descargas atmosféricas pode ser tomada independentemente do resultado da análise de risco. Se o resultado da análise de risco me recomenda que dá o valor lá que não é necessário instalar o SPDA, eu posso instalar um SPDA. Então, a decisão de prover uma proteção contra descarga atmosférica, ela pode ser tomada independente do resultado do risco. Né? Aí a gente considera o risco tolerável em função das perdas. Quando você tem perda relacionada à vida humana, perda de vida humana ou ferimentos, o risco tolerável tem que ser menor ou igual a 10 a menos 5. Se você considera perda de serviço público, o risco tolerável tem que ser menor ou igual a 10 a menos 3. Se você considera perda de patrimônio, o seu risco tem que ser menor ou igual a 10 a menos 4. Né? Então, na nova norma, tem que se identificar as componentes de risco, fazer o cálculo dessas componentes de risco, né? E tem lá várias tabelas que permitem você fazer o cálculo do risco. E se o seu risco calculado for maior do que o risco total, medidas de proteção devem ser adotadas no sentido de reduzir o risco tolerável para valores iguais ao tolerável, menor ou igual. Bom, ainda agora na parte 2, o anexo B da norma de 2005, conhecido como análise da necessidade de proteção, mudou, né, de cálculo e análise. Esse cálculo e análise ele fica na parte 2, que é o gerenciamento de risco da nova norma. A 5419 de 2015, ela dedicou a parte 2 totalmente ao gerenciamento de risco, né? E foram inseridos novos fatores de risco, né, para identificação que antes não eram analisados. Isso possibilitou aumentar a eficiência, aumentar a segurança no sistema de proteção e elevar o nível de proteção. Né? Na parte 2 são definidos o nível de proteção e quais medidas complementares deverão ser tomadas para que você garanta uma proteção eficiente na edificação das pessoas e instalações. Ou a outra diferença, em relação quando o SPDA não é estrutural, esse SPDA é por fora da edificação, a gente tem o espaçamento dos anéis horizontais nas fachadas. Está aqui os anéis horizontais nas fachadas. A norma de 2005 falava que você tem que colocar um anel a cada 20 metros. Já a norma de 2015 estabelece o nível, a classe 1 de SPDA, você tem que colocar os anéis a cada 10 metros. Classe 2, 10. Classe 3, 15. E classe 4, 20 metros. Então, praticamente, os anéis, o espaçamento dos anéis ficou o espaçamento entre as descidas. Então, a mudança foi grande. Né? Por quê? Porque isso aqui visa aumentar cada vez mais a segurança. Captação. O que houve de mudança no subsistema de captação e aterramento? Pela norma antiga, na configuração do material cobre, o sistema de captação
utilizava malha de cobre de 35 milímetros. Para as descidas, você poderia utilizar 35 ou 16 milímetros, quando a edificação tinha 20 metros de altura. O aterramento sempre a malha 50. Alumínio 70, a descida de alumínio 50, e alumínio no aterramento não é permitido. A norma de 2005, onde teve a mudança? Teve a mudança aqui, olha. A norma de 2015, a descida é 35 milímetros, o aterramento continua 50, a captação 35, para alumínio 70, 50, e não é permitido. Porém, a norma de 2005, são esses dados que eu apresento aqui para vocês, olha, de 2015, o que vocês podem observar é que houve mudança na descida. A descida agora é só 35 milímetros quadrado, né? Se for de cobre e se for de alumínio, 50. E a NBR também, de 2015, foi acrescentado 2 materiais. Foi acrescentado o aço cobreado e o alumínio cobreado, que pode ser utilizado. Ainda na parte 3 da norma, né, a norma de 2005 não previa o comprimento do eletrodo de aterramento em função da classe 2, só tinha classe 1. Olha aqui, na norma de 2015, passamos a ter o nível 1 e o nível 2. Aqui se estabelece o comprimento do eletrodo de aterramento em função da classe. Então, o gráfico de comprimento mínimo do eletrodo versus a resistividade do solo, agora também foi colocado o nível 2 de proteção, já que antes havia uma relação direta entre os parâmetros, como mostrado aqui. Aterramento. Falando ainda um pouco do aterramento. O aterramento, na norma de 2015, quando se tratar da dispersão da corrente de descarga atmosférica, né, para a Terra, o método mais importante de minimizar qualquer sobretensão potencialmente perigosa é estudar e aprimorar a geometria e as dimensões do subsistema de aterramento. Aqui fica bem claro que o que é importante é aprimorar, né, as dimensões e a geometria da malha de aterramento. Deve-se obter, segundo a norma nova, deve-se obter a menor resistência de aterramento possível, compatível com o arranjo de eletrodo. A topologia é a resistividade do terreno local, né? Não existe mais a exigência de fazer a medição da resistência de aterramento. O que se exige é a medição da continuidade das armaduras quando o seu sistema de proteção contra descargas atmosféricas é constituído das armaduras da edificação, ou seja, é o SPDA estrutural. Bom, continuando ainda no sistema de aterramento, a norma de 2005, para assegurar a dispersão da corrente para a Terra, sem causar sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento, o arranjo e as dimensões são mais importantes que o próprio valor da resistência de aterramento. Porém, o que a norma de 2005 colocava aqui em xeque? A de 2005 falava assim também. Entretanto, recomenda-se para o caso de eletrodos não naturais, injetados no solo, uma haste, por exemplo, exigia uma resistência aproximadamente de 10 ohms, como forma de reduzir os gradientes potenciais do solo. No caso de solo rochoso de alta resistividade,
poderá não ser possível atingir os valores próximos dos sugeridos aqui dos 10 ohms. Aí a norma de 2005 fala que, nesses casos, a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. Então, veja bem o que a de 2005 estabelecia e no slide anterior, o que é importante para 5419 de 2015 é a geometria, as dimensões da malha, e não é obrigatório a medição da resistência de aterramento. Ela tem que ser a menor possível. O que se obriga é fazer os ensaios de continuidade na armadura. Ainda falando dos arranjos de aterramento, os arranjos de aterramentos na norma de 2005, ele permitia o arranjo A, que é o aterramento pontual, aterrava esse ponto e esse ponto do SPDA. Então, era permitido o aterramento pontual. E permitia também o aterramento em anel. Olha, então, dois arranjos, o arranjo B e o arranjo A. Isso permitido pela de 2005. A norma de 2005 permite somente o arranjo B. Então, se eu tenho um projeto na norma de 2005 seguindo o arranjo A e eu quero fazer uma revitalização da norma, eu tenho que transformar ele para arranjo B. Então, a norma de 2005 somente permite o arranjo B. E diz o seguinte: se não for possível fazer o anel por fora, ele poderá ser feito por dentro da edificação. E outro ponto importante é que 80% do eletrodo deve ficar em contato com o solo. Então, se você vai mudar uma edificação com a norma de 2005 usando o arranjo A para o arranjo B, se não tiver condições de fazer o anel por fora, esse anel pode ser feito dentro da edificação, lembrando que 80% do comprimento desse aterramento, do anel de aterramento, deve ter contato com o solo. Outra parte importante considerada na norma de 2015 são as descargas. A norma de 2015 ela trabalha com as descargas direta S1 a estrutura, direta S3 a linha, e trabalha também com as descargas que podem ocorrer próximas às estruturas, 2, 3, 4 quilômetros da estrutura, ou também descargas próximas às linhas de sinais, que vão automaticamente adentrar as estruturas. Essa conceituação e esse trabalho, ele é todo definido no sistema de gerenciamento de risco, que não era levado em conta pela norma de 2005. Outro detalhe importante que não foi colocado na norma de 2005 é a criação das zonas de proteção em função da descarga direta. A norma de 2005 só tratava da descarga direta e só dizia que a colocação de DPS é apenas na entrada da alimentação. Agora, a norma de 2005 dividem-se as zonas de proteção. Aqui a zona conhecida por zona 0A, essa zona em vermelha, dada pela proteção do método de SPDA, gaiola de Faraday, Franklin ou esferas rolantes. E a zona 0B é a zona de proteção, né, onde está dando proteção externa aqui, que pode ser provocada por uma descarga perto de uma linha. Aqui vocês podem observar que eu tenho ligação de equipotencialização, de tubulação, ou ligações de equipotencialização via DPS. Então, se eu tenho a cobertura de uma edificação, eu tenho uma zona 0B, eu vou proteger alguma estrutura que está no meu topo da minha edificação. Então, isso aqui não tinha definido, não era definido na norma de 2005, e assim foi definido na norma de 2015. Aqui, nível do piso, né? Então, aqui está protegendo todas essas descargas aqui, olha. Descargas em tubulações são potencializadas, descargas perto da estrutura, né? Aqui eu tenho linhas de tubulações que adentram, eu estou fazendo uma equipotencialização,
e também estou fazendo a potencialização via DPS. Bom, proteção contra surtos, eu quero colocar para vocês o seguinte: a norma de 2005, no tocante à proteção contra surto, a proteção era somente na entrada do serviço que se colocava. Na época, os DPS existentes no mercado, eles eram ensaiados com pulsos de 8/20 microsegundos. Na norma de 2015, foi dedicada uma parte exclusivamente para as questões de proteção, medidas de proteção contra surto, né? E dentre elas, a norma define a coordenação de DPS, proteção na entrada do serviço, ou seja, na zona 0B, como mostrado anteriormente, para a zona 1. Então, zona 0B para a zona 1, que é a zona interna à edificação, DPS tipo 1, ensaios realizados 10/350 micro. Aqui, proteção na zona 1 para a zona 2, DPS tipo 2, rampa 8/20. Depois, proteção na zona 2 para a zona 3, né? Coordenação de DPS, isso ligado em vários quadros elétricos dentro da edificação. Teste de ensaio 8/20 microsegundos. Outras medidas definidas na parte 4, cabos blindados, blindagens especiais, roteamento de cabos para evitar laços, né? Malhas de referência e garantia de equipotencialização. Isso traz muita diferença em relação à norma de 2005. Dessa forma, a gente conclui essa aula, uma aula que teve o objetivo de apresentar essas diferenças e sinalizar que a nova norma NBR 5419 de 2015, ela completa um ano e vamos fazer uso dela porque ela garante maior segurança para as pessoas, para a edificação e seu conteúdo. Um abraço.